Presta atenção nesse lugar. Dá para imaginar que em poucas horas ele vai se transformar no cenário de um filme futurista de ficção científica? Então vem ver a transformação desse ambiente em um apartamento cercado de outros prédios, de forma prática e com soluções de baixo custo. Ah, e de bônus ainda tem uns trechos do resultado em primeiríssima mão, já que o filme ainda está sendo rodado e nem foi para pós, então isso fica aqui entre nós. Mas antes, clica aí para se inscrever no canal do AV, curte esse vídeo e fica até o final, que eu vou destrinchar a luz desse curta e você não pode perder. Como você pode ver pela movimentação, esse é o set de filmagem do curta-metragem Um Casamento Artificial, um filme que fala sobre o relacionamento abusivo de um humano com uma androide, escrito e dirigido pelo cineasta Rafael de Jesus e fotografado por mim. Na proposta estética de fotografia, eu levantei referências de outros filmes, tanto para o estudo de cores e qualidade da luz, quanto para a composição de alguns enquadramentos, estabelecimento de alguns conceitos e códigos para os personagens, e até algumas possibilidades para contornar as limitações técnicas e orçamentárias. Quem já trabalhou em filme de baixo orçamento sabe bem do que eu estou falando. Então, como é uma história que se passa inteira dentro do apartamento de um casal, numa sequência que não tem nenhuma elipse temporal e as variações de enquadramento dos personagens são todas dentro do mesmo ambiente, só isso já facilitou muito para o planejamento da luz, porque eles vão se movimentar, mas o cenário e o horário se mantêm os mesmos. Ao todo, a história se passa dentro de uns 20 minutos, e é tudo à noite quando o cara chega em casa do trabalho. Como o diretor só queria trabalhar com plano fixo, ele não queria zoom nem movimento de câmera nenhum, para movimentar um pouquinho esses planos iniciais eu sugeri trabalhar com a luz do próprio espaço, como quando o personagem chega em casa e abre a porta iluminando o rosto da esposa que até então estava quase no breu. Ou então quando ele liga a TV, que na proposta do filme é representada por uma projeção. Lembrando que aqui é baixo orçamento, então a gente não poderia fazer uma imagem holográfica, por exemplo. Mais motivada por essa projeção, a gente ganhou uma luz para a cama, que é onde boa parte da história se desenrola. Então a gente tem essa luz mais frontal em certos momentos, e quando a história está mais intensa, ela vai iluminar o personagem de contra, porque esse cenário também é explorado por quase todos os lados nas posições de câmera. Bom, indo para a construção da luz, o primeiríssimo desafio que a gente encontrou já de cara foi que na locação tem passagem de luz por todos os lados. E para ajudar, no período da tarde o sol cai para um lado que é inteiro de vidro. Então a incidência e variação de luz aqui nesse lado é absurda. E como é que a gente faz para resolver essa treta? Filmando de madrugada? Seria uma possibilidade, mas no nosso caso a gente optou por negativar todas as janelas para controlar a luz natural e filmar a nossa noturna durante o dia. E antes de apresentar o meu mapa de luz, eu preciso muito fazer um agradecimento para a Armada, nossa parceiraça que apoiou o projeto com os equipamentos de iluminação e o set de lentes de cinema Canon CNE. Então, de coração, muito obrigada! A intenção de estilo que eu recebi da direção era de criar um clima de mistério no início do filme, beirando um clássico noir até culminar em uma atmosfera mais densa para as cenas mais pesadas. Então eu sugeri para o Rafa que a gente explorasse contraste e contraluz, especialmente no início, quando a gente apresenta esses dois personagens. Ela com essa parada saindo da nuca que a gente ainda não sabe bem o que é, e ele surgindo primeiro como uma sombra acompanhado dessa luz meio esverdeada ali naquele espaço, que já traz uma certa estranheza porque não é uma apresentação muito natural para um filme de relacionamento. E aí ele fecha a porta e atrás dele tem esse corredor avermelhado que contrasta com o resto da iluminação da casa, que é esse ambiente frio, de luz branca, diferente daquela luz quentinha que traz um certo aconchego quando a gente está representando um lar. Aqui não, o único ponto de luz mais próximo de calor é na luminária que fica lá no canto da cama, quase que espremida nesse espaço pouco acolhedor. E motivada por ela, a gente colocou ali em cima um Aperture T2C, para fazer um leve contra quando os personagens estivessem na cama. Tanto nessa luminária quanto naquelas duas outras em cima do balcão da cozinha, a gente optou por usar uns Aperture B7C, que tem um bocal padrão igual ao das lâmpadas domésticas comuns, e que foi desenvolvida exatamente para ser usada dessa forma. A arte criou duas tapadeiras para fazer as janelas do apartamento em formato vertical e horizontal. E atrás dessas tapadeiras fica a cozinha e o corredor da locação, que estavam ocupados com as nossas coisas, mas o vidro dessas janelas era na verdade uma placa de acetato transparente,
o que possibilitou uma invenção bem baixa renda de fazer de conta que esse espaço fica num ambiente urbano rodeado de outros prédios. Eu fiz uns testes com meu gaffer usando o Aperture MC e luz de pisca-pisca, essas comuns de árvore de Natal mesmo, difundidas em papel manteiga, e a gente colocou elas atrás desses recortes quadradinhos que estavam ali para simular janelas de prédios, que a gente fez com um cacho de papelão. E tá aí o resultado dessa cidade improvisada, que a gente passou a chamar carinhosamente de favelinha. Ainda aproveitando as janelas dessas tapadeiras, no fundo da cozinha a gente apontou um Aperture 200X com Fresnel para ganhar um recorte de luz motivado pela lua. E quando ele chega na parede, ele rebate no ambiente, e isso permitiu que a gente colocasse um contra atrás daquele balcão da cozinha, que é um espaço onde a personagem também circula. Mas a luz que eu tinha planejado para predominar nesse espaço era para ser a luz da noite, que entra pela janela simulando a luz da lua. Só que durante a montagem eu percebi uma enorme dificuldade em fazer essa luz dar certo, porque a minha ideia era que ela viesse rebatida por uma placa de isopor grande. Só que a limitação do espaço, somada à transparência da janela, fez com que meu plano fosse por água abaixo. E para ajudar, cada vez que alguém respirava perto daquelas tapadeiras com janelas, aquele plástico começava a vibrar, causando um efeito super indesejado na reflexão das luzes da parte interna do cenário. E por mais que eu tentasse afastar a cabeça de luz ou apontar para outro lado, tirar o isopor, nada resolvia. E o tempo passando, a gente tinha que rodar, então não dava para ficar afinando e nem testando outra solução. Eu tive que abrir mão daquela luz da lua incidindo nos personagens e me contentar com um efeito que estava em segundo plano, que era um bafinho de luz azul vindo de fora para não ficar totalmente escuro por trás dessas janelas falsas. Eu confesso que é um tanto frustrante quando você não consegue executar aquilo que você planejou, mas fica a experiência e o aprendizado para lembrar na próxima oportunidade. Já na parede oposta às janelas tinha uma outra porta de vidro que a gente também teria que negativar. Mas se eu simplesmente ignorasse aquele espaço, eu estaria matando a possibilidade de criar profundidade naquele ponto do cenário. E além disso, eu percebi que essa porta me possibilitaria chegar próximo de uma das referências que eu trouxe na proposta de fotografia e que combinaria muito bem com esse momento em que a personagem sofre uma agressão psicológica. E é aí que todo aquele estudo de referências e os conceitos que a gente propõe para a direção nas discussões durante a pré começam a fazer sentido e justificam as escolhas que a gente traz para a iluminação. Lembra que eu falei de trabalhar com contraluz e alto contraste? Se eu jogar a luz por trás da porta, eu ganho um pouco de profundidade nesse enquadramento e eu consigo usar esse contra para justificar outra fonte de luz que eu posso posicionar no topo da cabeça do personagem, fazendo um recorte mais acentuado dele nessa escuridão e trazendo um pouco de informação no rosto e nos ombros dele. Tem um momento no filme que a personagem feminina tenta chegar na entrada do apartamento para fugir da situação que ela se encontra. Ou seja, aquele ambiente iluminado por uma luz vermelha que eu comentei lá no início, agora também funciona como uma possível saída de emergência dessa personagem. Para finalizar, quando eu estava fazendo o mapa de luz desse cenário, eu fui imaginando o que eu colocaria aonde, com qual intenção, que qualidade teria essa iluminação, e quando eu achei que tinha terminado, ainda sentia que faltava alguma coisa. Foi aí que eu lembrei do preenchimento. Porque mesmo estando noite, existe uma luz que vem de fora, e eu não estou falando da lua, e sim da iluminação da cidade, que naturalmente invade um ambiente urbano. Seja numa rua cheia de prédios ou mesmo num condomínio de casas, se a janela não tem blackout, o ambiente dificilmente fica totalmente escuro, concorda? Mas eu não queria perder o controle da luz interna e ainda tinha que levar em conta que o cenário é explorado em alguns planos bem abertos. E um outro agravante é que a gente só tem 3 diárias de gravação para resolver uns 30 planos, ou seja, eu tenho muito pouco tempo para ficar ajustando e afinando a luz entre um plano e outro. Foi aí que eu lembrei de uma técnica de preenchimento que deixa tudo muito natural. Então, com 2 Aperture 120D apontados para cima, rebatendo a luz em um tecido branco e quebrando ela embaixo com um voal, a gente tampou as laterais usando tecido preto para a luz não espalhar tanto pelas paredes e deixamos ela com a potência no mínimo para ficar muito suave, quase imperceptível, o que trouxe um preenchimento uniforme em todo o ambiente. Tá aí mais uma solução de baixo custo que fez uma boa diferença na atmosfera dessa cena. E aí, o que você achou? Essa explicação fez sentido para você? Se você se interessa por direção de fotografia e quer se aprofundar em conceitos como esses que eu mostrei aqui,
No AV Makers tem uma formação completa que ensina não só especificações técnicas de câmeras, objetivas e sensores, como também planejamento, composição, movimento de câmera, iluminação natural em estúdio e até a finalização da imagem e coordenação do color. Tudo isso e uma centena de cursos por uma assinatura anual. Então confere lá e já coloca esse cupom para começar a estudar agora na maior escola de audiovisual do Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você tiver alguma dúvida, sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Beijo, tchau!